Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e o terceiro maior produtor. A região sul é a principal fornecedora, dando destaque aos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. A carne de frango brasileira chega a aproximadamente 140 países. Segundo dados do IBGE, o brasileiro consome cerca de 40 quilos de carne de frango ao ano. Eu acho uma carne mais leve e eu costumo consumir frango um pouco menos que carne, apesar de ser gaúcha e consumir churrascos. Primeiro por causa da saúde, né? E uma que está em conta também, né? Aí tu tem que aproveitar aquilo que dá para te comer ultimamente. O frango é uma delas. Ao longo do tempo, assim, eu fui diminuindo bastante a carne vermelha. E como eu não como muito peixe, então substituí pela carne de frango. Para quem faz atividade esportiva, tem proteínas, isso ajuda muito. A carne de frango, além do preço, ela está mais em conta, é uma carne saudável. Um dos motivos variar o cardápio, para não ser sempre carne vermelha, então eu costumo comer peixe também durante a semana. Não há uma escolha, uma preferência por carne branca ou por carne vermelha. Simplesmente faz parte da minha dieta também consumir carne branca. Né? Eu há muito tempo já aboli da minha vida carne de gado. Né? Eu como peixe e como opção carne de frango. É a minha segunda opção seria. Eu acho que é uma carne saborosa, né? Ela comparando com a res, o porco, é uma carne assim mais leve, que nós gostamos bastante de consumir na família. Pela qualidade, pelo preço e para fazer bem à saúde também. Geralmente eu gosto de comprar o frango porque o aspecto dele mostra mais pra gente se ele está bom para o consumo. Então o frango assim ele é mais acessível para o consumo. Conforme estimativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a carne de frango se tornará líder em consumo nos próximos 10 anos. O Pesquisa em Pauta de hoje apresenta o professor e coordenador do Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Patologia Aviária da URGS, Carlos Tadeu Sale. A sua pesquisa utiliza um sistema de análise de riscos baseado em redes neurais artificiais e busca predizer dados sobre a produção e a sanidade avícola. Acompanhe. Professor, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, participar do programa Pesquisa em Pauta. E para começar, vou pedir que o senhor fale um pouco da sua trajetória na URGS. Eu sou um professor antigo na URGS. Né? Eu comecei há mais de 30 anos atrás, continuo na universidade e a universidade é a minha vida. Então, eu na verdade não saberia o que fazer fora da universidade. Então eu digo que para mim a universidade é uma questão de sobrevivência. Eu preciso dela porque eu não posso ficar em casa, porque se eu ficar em casa alguém vai acabar me matando, porque eu não tenho outras habilidades domésticas. Então eu vivo a universidade todo dia. O senhor venceu o prêmio O Futuro da Terra na Expo Inter desse ano com uma pesquisa sobre sanidade avícola. O senhor poderia explicar para a gente um pouco mais sobre essa pesquisa? Primeiro eu tenho que dividir o prêmio. O prêmio não é só meu, né? É meu, dos meus colegas, dos meus alunos, que trabalharam muito duro para isso e por muito tempo. Essa pesquisa em sanidade avícola, na verdade, não é um trabalho só. É uma sequência de trabalhos ao longo dos anos que foi fazendo com que a gente, sem querer, criasse um novo sistema de análise de risco, procurando usar tecnologia moderna e de ponta, para responder questões muito simples para o homem que está produzindo no campo. Ou seja, existem aqueles veterinários que estão dentro das instituições de ensino e de pesquisa, trabalhando com altas tecnologias, e existe aquele indivíduo que é o responsável por milhões de animais, que está lá no campo. Ele não tem acesso a esta informação, entende? E esta informação custa chegar a ele, e quando chega, o benefício que ele usufrui dessa informação é muito limitado. Então, ele continua trabalhando como se trabalhasse há 20, 30 anos atrás, com toda essa tecnologia disponível para ele e em volta dele. Ele não usava isso. Vou te dar um exemplo. Um veterinário, quando está no campo, nós podemos seduzi-lo, falando em biologia molecular, falando
em processamento de imagens, falando em inteligência artificial, em redes neurais. Isso tudo encanta, e encanta qualquer um de nós. Porém, se eu não puder responder para ele, se eu não puder responder 2 perguntas básicas, toda essa tecnologia para ele tem um valor muito limitado. Quais são essas perguntas? Primeiro, essa bactéria é patogênica ou não é patogênica? E segundo, como é que eu trato? O que eu faço? Entende? Então, se essa tecnologia toda não se puder responder perguntas simples como essas, elas deixam a desejar. O que nós fizemos? Pois nós respondemos essas perguntas, usando esta mesma tecnologia para responder coisas muito simples, como essa que eu te disse agora. E de que forma essa pesquisa foi feita? Como foi elaborada a pesquisa, a metodologia utilizada? Ela advém da minha incompetência. Parece estranho o que eu estou te dizendo. Na verdade é isso mesmo. Um veterinário é pago, como qualquer outro profissional, para tomar decisões. Entende? Decisão, para ser bem tomada, ela precisa de critérios. Senão não é decisão, é palpite, é o nome que quiser dar, menos decisão. E nós não tínhamos critérios definidos para muitas coisas. Então, éramos incompetentes, ou eu pelo menos era, para a tomada de decisão. E eu achei que aquilo era um segredo meu, só meu. Que todo o mundo sabia isso, menos eu. Era N na menos 1, só eu que não sabia. Até que eu descobri, primeiro com os mais próximos, que eles tinham as mesmas dificuldades que eu. Então eu já não era mais um indivíduo solitário, já éramos um grupo. E esse grupo foi aumentando de tal maneira que eu vi que muito pouca gente sabia, ou se é que alguém sabia, aquilo que eu imaginava que todo mundo soubesse. Com isso nós criamos então os primeiros modelos, ou seja, os primeiros modelos que nós fizemos foi transformar a resposta imunológica por anticorpos, por exemplo, numa equação matemática. Então, no momento que eu consegui fazer isso, eu tinha um número que me oferecia um critério específico e objetivo para um resultado que eu esperava. Então, se o resultado que viesse do laboratório fosse maior ou menor que aquele número, eu tinha o critério, eu sabia o que fazer daí, porque aí eu podia aplicar o conhecimento. Sem o critério, tu não consegue nem aplicar o conhecimento, porque fica sem saber o que está acontecendo. E por aí nós fomos avançando numa série de coisas. Até que chegamos na última fase, onde nós saímos dos modelos matemáticos convencionais e entramos em modelos matemáticos mais complexos, que usamos inteligência artificial, especificamente redes neurais artificiais. Essas redes neurais, elas imitam o neurônio humano e elas aprendem, né? Elas aprendem a conhecer uma situação e predizer uma situação futura, mesmo que não conheça os resultados finais. Ela prediz o que vai acontecer com grau de probabilidade e tudo mais. E essa foi uma grande inovação que nós fizemos, porque até então se tinha usado essa tecnologia para muita coisa, na área médica, na nossa área, no nosso dia a dia, por exemplo, quem usa um carro tem freio ABS, quem usa um celular, é tudo uma base de redes neurais, entende? Mas na nossa área especificamente não se usava, e eu resolvi usar. E deu certo, entende? E daí nós começamos a descobrir coisas e dar uma aplicação prática às coisas que eram muito difíceis de serem compreendidas praticamente. Por quê? Principalmente na parte de genes, né? Quando descobriram o código genético, quando descobriram a estrutura do DNA, nós pensamos que todos os nossos males estavam curados. O homem ia viver ad infinitum, porque, afinal de contas, se conhecia tudo, né? Todos os genes. A surpresa foi que, na verdade, o gene pode estar presente, mas não ser expresso. Tem uma grande diferença entre ele estar presente e a sua expressão. Eu uso como exemplo, em aula, um time que todo mundo conhece, o Barcelona, né? O Barcelona tem 11 fatores de virulência, que são, comparando, que são os seus jogadores. O fator de virulência mais conhecido do Barcelona é o Messi.
E agora o Neymar também. Então, se nós formos olhar a escalação do Barcelona e a qualidade, ele não precisa jogar o jogo, ele já ganhou. Na verdade, não é assim. Então, não basta dar a escalação, nós temos que jogar o jogo. E dentro do mesmo exemplo, quando o Barcelona enfrentou o Bayern de Munique, ele perdeu. E o campeonato, a Eurocopa, eu não me lembro se foi o campeonato europeu, ficou para o outro time, apesar dos genes de virulência fantásticos que o Barcelona tinha. Então, existe uma diferença enorme entre potencial e expressão. Chegar lá é complicado, porque é uma relação não linear. É tipo aquele joguinho de pinball que a gente puxa, joga a esfera e a bolinha sai batendo em tudo que é lado e sai do outro lado. Quer dizer, é uma relação não linear muito complicada. E as redes neurais conseguem percorrer esse caminho. E conseguem me ligar a presença do gene, não necessariamente de uma, da combinação entre eles, com o que se observa biologicamente, a sua expressão in vivo, realmente o que está acontecendo. E com isso nós criamos modelos. Modelos onde primeiro tivemos que inocular animais para observar o que acontecia. E hoje nós conseguimos chegar a esses resultados, na prática, que é o que o veterinário do campo quer, sem inocular um animal sequer, só com através de modelagem matemática. O objetivo principal da pesquisa é medir ou identificar a relação entre potencial, que é representado pela presença de genes associados à virulência, e a sua expressão em vivo, que é o que realmente fala a verdade. O senhor é coordenador do Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Patologia Aviária da URGS. De que forma a equipe do centro colaborou para essa pesquisa? Essa pesquisa só existe porque eles existem, não é? Então a colaboração deles é completa, total. Eu coordeno, eu sou mais maduro, então eu aponto o caminho. E eles trabalham muito, criam muito, discutimos muito, sofremos muito porque é uma área nova, então nós não temos muita comparação, nós não temos muito auxílio de literatura. Mas, em compensação, é extremamente gratificante. Eles se envolvem muito, todos os alunos, desde a iniciação científica, mestrandos, doutorandos, se envolvem profundamente com isso. De que forma essa pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento da avicultura? Essa pergunta eu vou ter que responder em duas partes. Posso? A primeira parte é a avicultura como produção animal. Nós conseguimos explicar, através da inteligência artificial, todo o segmento de produção avícola, todo ele, desde as reprodutoras até o batedouro. Isso significa que nós temos como predizer a produção em todas as suas fases. Nós temos como predizer resultados. Nós temos como fazer simulações. Fazer simulações é uma coisa muito importante, porque ao simularmos, nós predizemos um resultado futuro, mas não temos custo algum. Eu simplesmente imagino assim, puxa, se eu conseguisse diminuir a temperatura em 3 graus, o que aconteceria com o peso dos animais? Para conseguir essa diminuição de 3 graus, hoje eu teria que comprar ventiladores, aspersores, uma série de equipamentos e ver o que aconteceria. Com o nosso método não compro nada, eu simplesmente simulo a diminuição de 3 graus e vejo o que vai acontecer com o peso, com o grau de probabilidade conhecido. Se der um resultado interessante, eu transformo aquele ganho em moeda e comparo com o custo de ventiladores. Se valer a pena eu compro, se não valer eu não compro. Eu posso simular todas as situações, quantas a minha imaginação quiser e for lógica. E só levanto da minha cadeira para gastar o dinheiro com aquela que tem a maior probabilidade de êxito. Então, eu creio que tem muito a ver com a avicultura, mas tem mais a ver ainda com uma outra situação. Talvez interesse muito a área bancária, porque esse sistema de compreensão, predição, simulação que eu estou te falando, na verdade, é uma análise de risco. E hoje quem financia o crédito rural no Brasil é só o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos oficiais, como fomento, não como lucro. Ora, se nós conseguirmos avaliar o risco, nós podemos oferecer o dinheiro com taxas compatíveis com o risco, desde que se consiga avaliar esse risco. Talvez isso interesse a banca privada também.
Não sei, é uma ideia. E a segunda parte é a parte de saúde, onde a gente seguidamente diz isso, biologia não é matemática. Você deve ter ouvido isso. Eu disse isso muitas vezes. Na verdade, biologia é matemática, né? Só que não é uma matemática linear. É uma matemática não linear, muito difícil de medir, muito difícil, às vezes, de entender. É tão difícil que um organismo, seja ele uma ave ou um ser humano, ou um outro ser animal, ele é muito complexo. Então, as tentativas que nós temos feito para entendê-lo melhor é fatiando ele, desconstruindo, não é? Para fazer com que esta interação tão enovelada, né, fique mais simplificada. Só que a gente se limita àquele pedacinho. É isso que nós chamamos de especializações. Tem o cara que entende o olho, o cara que entende o coração. Tá? Nas aves é a mesma coisa, existem as especialidades. Só que a gente esquece que o mesmo animal que produz carne e ovo é aquele que fica doente. Não são dois animais, um fica doente e o outro produz, é tudo o mesmo. Então hoje nós trabalhamos nesse sistema reconstruindo para entender o que acontece. Entende? Por isso que é tão importante nós sabermos qual é o dano que uma bactéria causa. Nós temos modelos para predizer a resistência antimicrobiana sem fazer teste de antibióticos, entende? Fazer a monitorização de patogenicidade de bactérias, porque essas mutações ocorrem na natureza espontaneamente, nós não podemos impedi-las, mas podemos conhecê-las e tentar relacionar com algum fenômeno que esteja acontecendo dentro do ambiente naquele momento. Coisa que nós hoje não fazemos, nós não conhecemos, nós não sabemos medir isso de uma forma rotineira. Tudo isso é possível com essas pesquisas. Professor, em 2013, a FAO convidou o senhor para ir até Roma para explicar um pouco mais sobre a pesquisa. Eu queria que o senhor nos contasse sobre essa experiência, como foi. Primeiro pensamos que era para fazermos um seminário, né, onde a gente ia lá, tem 1 hora, 2 para explicar o que está sendo feito. E seria ótimo, isso já seria muito bom. Mas não era nada disso. Nós fomos ver a agenda, nós tínhamos 5 dias de intenso trabalho em Roma, com 12 divisões da FAO diferentes, tanto da parte de saúde humana quanto da parte de saúde animal, não era só saúde animal, né? Com mais de 20 PhD do mundo inteiro, doutores, examinando a nossa proposta, examinando o que tínhamos feito e gostando daquilo. E muitas vezes não acreditando que era tão simples fazer aquilo. Como é que nós tínhamos conseguido fazer de forma tão simples, entende? E nós tivemos 5 dias, então, mostrando a eles que era possível. Isso para a universidade foi ótimo, porque a nossa universidade hoje é uma referência para eles, né, nisto. E futuros programas da FAO, a partir dessa data, eles têm um novo arsenal para colocar nos seus projetos que não tinham até então. Por isso foi importante. Professor, tem mais alguma informação a acrescentar? As perguntas, em princípio, eram essas. Eu só quero agradecer a vocês, entende, a oportunidade de estar aqui, divulgando o que fazemos, acho que isso é uma coisa importante. E agradecer a oportunidade que me dão de estar aqui conversando. Muito obrigado. Muito obrigada.